Satanás deu poder ao seu império para destruir os adoradores do Deus verdadeiro. Aliás, tentou inclusive destruir o Filho de Deus. O pequeno chifre, diferentemente dos demais chifres, recebeu de Satanás o poder que este havia dado ao seu império romano, mas que Deus fragilizara e finalmente eliminara pela ação dos povos bárbaros. Então Satanás, na tentativa de continuar seu império, realizou todos os esforços para migrar para um outro sistema de dominação, o da igreja. Ele se empenhou em transformar a própria igreja de Cristo na igreja dele, e conseguiu, restando com Cristo apenas um pequeno remanescente, pequeno, mas fiel. Professor Siqueberto, lição 7 da Escola Sabatina do 4º trimestre de 2004. O que nós temos aqui? Uma declaração reveladora, confirmadora de tudo que nós estamos ouvindo através desta mensagem. Satanás, que dá o poder à besta, faz com que esta, através da ponta pequena, lance por terra os 3 reinos arianos, que eram o povo de Deus, um pequeno remanescente, mas fiel, que estava procurando de todas as formas manter a pureza doutrinária do cavalo branco do primeiro século. Satanás, ele através da ponta pequena vai procurar destruir os verdadeiros adoradores de Deus, conforme aqui a revelação do professor Siqueberto. Era um pequeno remanescente, mas era fiel. Fiel à palavra de Deus. Eles sabiam que a adoração verdadeira tinha que ver com a adoração ao Deus único. E por isso estavam resistindo, corromper a sua compreensão da verdadeira adoração e vindo então a aceitar uma adoração trina com a imposição de uma doutrina pagã. Nós vemos aqui, meus queridos, que a ponta pequena de fato se estabeleceu porque ela eliminou os cristãos fiéis que estavam se esforçando para impedir que o cristianismo fosse então assim paganizado. O adventismo e o arianismo. Os pioneiros eram arianos. Dentre os arianos ou semi-arianos notáveis encontram-se Tiago White, 1821-1881, José Bates, 1792-1872, J.H. Wagner, 1820-1889, Uriah Smith, 1832-1903 e E.J. Wagner, 1855 a 1916. A Trindade, CPB, página 16. É adequado que o adventista do sétimo dia avance em direção contrária ao pensamento da ampla maioria dos pioneiros, que eram claramente antitrinitarianos? Idem, página 12. Entre os pioneiros, temos de incluir Ellen White. Idem, página 17. Nós vimos, nas considerações com respeito à ponta pequena, que esta vai fazer guerra contra os 3 reinos arianos. A ponta pequena, representada pelo bispo de Roma, que recebe do dragão de Satanás o poder, engana os demais cristãos que estão ali envolvidos com o mundanismo e vão perseguir os cristãos genuínos. Com isso, no ano 538, a ponta pequena se estabelece como suprema na cristandade. E ao longo de 1260 anos, até o ano de 1798, ela vai reinar sobre a face da terra. Deus sempre teve testemunhas fiéis ao longo da história da humanidade. É-nos dito que Deus nunca ficou sem testemunha. Há uma linhagem, há um remanescente fiel que sempre resguardou a adoração ao verdadeiro Deus, a compreensão correta das Escrituras Sagradas. E nós vamos ver que quando da ferida desta besta, deste poder, por parte de Napoleão Bonaparte, através de seu general Berthier, nós vamos ver ali no Apocalipse capítulo 13, que essa besta, esse poder, esse sistema papal, sofre uma ferida, sofre uma queda. E logo após, Deus então restabelece
a sua igreja, fazendo com que ela desenterre dos escombros do paganismo verdades eternas. E quando ele faz com que esse povo ressurja no âmbito, no cenário mundial, como é que eles ressurgem? Como trinitarianos ou como arianos? O livro publicado pela CPB vai deixar bem claro que os fundadores do Adventismo eram arianos. De certa forma falando, eram cristãos apegados a um assim diz o Senhor. Porque os arianos eram arianos não porque esse nome fosse bonito ou feio, mas porque o quê? Eles estavam firmados num assim diz o Senhor. Agora, uma pergunta interessante. Aqui vem nos dizendo se é adequado que o adventista do sétimo dia avance em direção contrária ao pensamento da ampla maioria dos pioneiros que eram claramente antitrinitarianos, ou seja, por serem arianos, não criam na Trindade. E o interessante, entre os pioneiros, nós temos que incluir quem? Ellen White. Note só, meu amigo, nós estamos aqui tratando de um movimento que nós cremos ser um movimento de Deus. Um movimento suscitado por Deus nestes últimos dias a fim de levar avante uma obra de reforma. A reforma iniciada por Hus, a reforma iniciada por Wycliffe, a reforma iniciada por Lutero ainda não acabou. Ela vai chegar à sua conclusão se homens se levantarem no espírito deles a fim de preservarem a verdade que lhes foi entregue e reavivar aquelas que continuam soterradas pela mentira da tradição. Agora tem uma coisa: estes homens, estas mulheres, têm de se ater ao princípio. E quando esses queridos se apresentam no cenário mundial, eles se apresentam partidários da verdadeira doutrina. Nós temos aqui os pioneiros arianos da IASD. Nós temos Tiago White, José Bates, nós temos Wagner pai, nós temos Uri Smith, nós temos Wagner filho, nós temos John Andrews, nós temos Ellen White e nós temos George Burrow. Estes são ali os pioneiros, os fundadores do Adventismo, que se esforçaram para esclarecer todas as implicações da verdade na última metade do século XIX, na cristandade americana e através de lá por todo o mundo. Só que, infelizmente, muitas das igrejas não discerniram que Deus estava à testa do movimento e desprezaram as verdades ali deixadas por ele. A verdade é verdade. Ela se mantém por si só. Então, meu amigo, minha amiga, de repente você é de uma outra denominação e está ouvindo esta mensagem, saiba de uma coisa, como eu disse no princípio. As profecias de Daniel e Apocalipse devem ser compreendidas pelo povo de Deus. E o povo de Deus acha-se espalhado em toda a cristandade. Nós tratamos aqui da verdade da palavra de Deus no início da igreja cristã, antes da perversão das doutrinas bíblicas, e nós agora retomamos com um movimento que vai reatar este fio. Então veja bem, por que você tem que dar crédito às questões que nós vamos nos aprofundar mais ainda agora? Porque é uma reatação dos três reinos ou das três pontas que foram derrubadas pela ponta pequena. Então o que importa, o que deve prevalecer aqui é o fio da verdade. Não é placa de igreja, nem pessoas. É a verdade. O que tem que importar para mim e para você neste momento é a verdade. Jones, certo Alexandre era bispo de Alexandria, Ário, 256-336. Era um presbítero encarregado de uma paróquia na mesma cidade. Alexandre tentava explicar a unidade da Santa Trindade. Ário divergia dos pontos de vista expostos por Alexandre. Um tipo de sínodo dos presbíteros da cidade foi convocado e a questão foi discutida. Ambas as partes declararam vitória e a controvérsia se
espalhou. O que é que nós estamos vendo aí? Que Jones, um servo de Deus, né, usado pelo Espírito de Deus, recapitulando a história dos 3 chifres pequenos, vem contando em maiores detalhes essa questão. Vem nos mostrando que o quê? Que Alexandre, bispo de Alexandria, teve uma situação com Ário, que era ali um diácono da igreja local, e a questão foi em torno da Trindade. E a questão foi tão séria que o quê? Foi convocado um sínodo, ou seja, o concílio que nós já mencionamos anteriormente. A questão foi discutida e ambas as partes declararam o quê? Vitória, mas o quê? Aquilo apenas marcou o início da controvérsia. Então Alexandre convocou um concílio de 100 bispos, pela maioria dos quais os pontos de vista de Alexandre foram endossados. Nisso, Ário foi ordenado a abandonar suas próprias opiniões e a adotar as de Alexandre. Ário se recusou e Alexandre o excomungou, e a todos que com ele mantinham a mesma opinião, dos quais havia um número considerável de bispos e de outros clérigos e muitos do povo. A.T. Jones, As Duas Repúblicas, página 332, The Review and Herald Publishing Company, Battle Creek, Michigan. O que nós temos aqui? Alexandre tinha mais autoridade do que Ário. Alexandre era um bispo, Ário era apenas um diácono local, acabou excomungando ele, mas Ário não ficou sozinho, porque como nós vimos anteriormente, Eusébio apoiava Ário. E aqui Jones vem nos declarando que um número considerável de bispos e outros clérigos e muitos do povo ficou do lado de Ário. Ou seja, ficaram do lado da verdade. Alexandre, juntamente com Atanásio, estavam tentando ganhar o quê? Prestígio, pompa, poder, eram bispos, queriam se estabelecer. Estava ali Constantino, ou seja, o Império Romano estava se esfacelando, mas Satanás começa agora o quê? Usar alguns não convertidos ali na cristandade para transmitir o poder seu do Império Romano fragmentado e agora transformando no Império Papal. Então, olha ali, ó, a intercalação. Estão percebendo, meus queridos? Aqui é a explicação mais profunda. Base dupla do arianismo, Cristo gerado e sua divindade. Wagner. As Escrituras declaram que Cristo é o unigênito de Deus. Ele é gerado, não criado. Quando ele foi gerado, não nos compete indagar. Houve um tempo em que Cristo procedeu e veio de Deus, do seio do Pai. João 8,42, 1,18, E.J. Wagner, Cristo e sua justiça, página 13. O que nós temos aqui? Nós temos agora Wagner, um outro servo de Deus, colega, irmão de fé, companheiro de trabalho de Jones, dizendo que ele cria como Ário cria, segundo as Escrituras Sagradas, que Cristo foi gerado do Pai. Houve um tempo em que ele não existia. Por quê? Querido, a Trindade, para se estabelecer na cristandade, tinha que estabelecer o princípio da coeternidade. O que é o princípio da coeternidade? É assim, se Deus teve princípio em algum momento da eternidade, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo o tiveram. Ou seja, meus queridos, isso nega então o fato de que Cristo foi gerado de Deus. Porque são coeternos, são coiguais. Mas as Escrituras vêm deixando bem claro que Cristo foi gerado um dia na eternidade do Pai. Houve um tempo em que ele o quê? Não existia. Era este o pensamento dos arianos, dos 3 reinos ou 3 pontas pequenas, e era o pensamento o quê? Dos adventistas arianos primitivos. Ou seja, corroborando a verdade da igreja primitiva. Uri Smith. As Escrituras, em parte alguma, falam de Cristo como um ser criado, mas claramente afirmam que ele foi gerado pelo Pai. Ver comentários a Apocalipse 3,14, onde demonstramos que Cristo não é um ser criado, mas conquanto, como filho gerado, não possua com o Pai uma coeternidade de existência pretérita, o começo da sua existência é anterior a toda a obra da criação. Cristo é agora objeto de adoração igualmente com o Pai, mas não provam que tenham com ele uma eternidade de existência passada. As profecias do Apocalipse, página 82.